gostaria de convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias lá em Isaías 42, verso 10. Amém? Lá diz o seguinte: cantem ao Senhor um cântico novo, que Ele seja louvado, desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e os seus moradores. Ergam a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exaltem os que habitam em Selá. E clamem do alto dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória. E nas terras do mar, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo, como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Amém? Senhor, louvamos e exaltamos o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre, Pai. Senhor, como somos gratos em podermos estar aqui nessa manhã, Pai, para exaltar e engrandecer o teu santo nome. Pai, eu te agradeço por cada irmão que se faz presente aqui, Senhor. Pai, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso, Pai. Como estamos alegres de estarmos aqui e temos esse privilégio de adorarmos o teu santo nome. Pai, que esse culto, Pai, seja agradável a Ti, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Que o Senhor venha transformar o nosso viver, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aguardo o dia em que verei no céu a luz mais forte que o sol. O céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Junto aos santos me unirei, louvor eterno ali entoarei. Tua luz a todos iluminará, pra sempre, ó Deus, então governarás. Virá o Rei
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, pois só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, pois só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, pois só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Irmãos, graça e paz. Os irmãos sabem, passamos por uma semana, eu particularmente minha esposa, uma semana um pouco conturbada, mas, como diz lá no livro de Tiago, né,
As provações são bem-vindas para a gente, nos ensinam a ter perseverança. E uma das coisas que eu mais ouvi ontem durante aquele momento é que Jesus está voltando, que Ele vai voltar, e Ele vai levar a sua igreja. E a gente acabou de cantar, vem Jesus, obra, vem Jesus, Maranata. Esse é o anseio de todo cristão, a volta de Jesus Cristo, porque Ele virá para buscar o teu povo, e eu faço parte desse povo. Amém? Essa canção do cantor cristão, muito cantada nas igrejas tradicionais, eu gostaria que os irmãos pudessem louvar com a gente. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes redimidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do teu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada. Vamos cantar mais uma vez. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Meus irmãos, agora nós vamos tirar um momento, né? Como todos sabem, dos dízimos e das ofertas, que é uma extensão, né, do nosso louvor a Deus também. Lembrando sempre que a maior bênção que nós podemos receber deste momento é ter um coração desapegado de Deus, que cada um contribua segundo aquilo que Deus propõe no coração de cada um, e que os visitantes não se sintam constrangidos, pois esse é um dever dos membros da igreja, a manutenção. Amém? Santo Deus e Pai, nós oramos agradecidos e agradecendo ao Senhor pelo Teu amor por nós aqui, pelo sustento deste local. Sabemos, Santo Deus, que podemos esperar tudo do Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que dá a força e o mantimento para a continuidade dessa igreja aqui nesse local. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente,
aqui coletivamente, e também cada um dos irmãos em seus lares, naquilo que eles necessitam para a sobrevivência. Que em tudo o teu nome seja glorificado e o nosso Jesus receba toda a majestade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Bom dia, irmãos, irmãs, a graça e a paz. Quero convidar você a abrir comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21.
Leremos dos versos 29 a 33. Lucas 21, 29 a 33. Antes da leitura, vamos orar pelas nossas crianças. Convido você a me ajudar em oração. Pai amado, como sempre temos pedido domingo após domingo a Deus, que o Senhor conceda graça às irmãs que têm dedicado tempo e dedicado a Deus os seus próprios corações a ministrar às nossas crianças, Deus. Tudo tem sido feito com muito carinho e amor, e nós te pedimos que o Senhor continue usando elas para ministrar a essas crianças, para que no meio delas o Senhor levante homens e mulheres que temam e tremam a sua palavra, e que honrem o seu santo nome, e que andem nos seus caminhos e nos seus estatutos, para fazer proclamar a Deus a sua verdade, a sua palavra, neste mundo, a Deus, que carece tanto da palavra da salvação, a saber, o Evangelho de Jesus Cristo. Faça isso, Senhor, para a sua glória. Eu te peço em nome de Jesus, o nosso Senhor e Mestre. Amém. Deus abençoe vocês. Quero agradecer aqui aqueles que estão nos visitando. Estou vendo aqui 3 pessoas à minha esquerda. Que Deus abençoe vocês, viu? Lucas 21, 29 a 33, diz assim a palavra do Senhor. Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pai, esta é a sua palavra infalível, inerrante, inspirada e suficiente. Por ela, Senhor, a sua igreja permanece de pé ou cai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a compreender nesta manhã a sua palavra. Ministra o nosso coração, nos santifica, nos edifica, nos console, nos exorte, nos discipline pela sua palavra. Ó doce Espírito de Deus, me ajuda. Eu estou diante, ó Deus, da sua palavra que para mim é impossível compreendê-la e ministrá-la, ó Deus, sem a iluminação e a direção e o poder do seu Espírito. Senhor, abra o meu entendimento, ministra o meu coração. Senhor, me ajuda, me orienta, me conduz pelo seu Espírito. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nós estamos quase no final, obrigado, pastor Marco. Nós estamos quase no final da nossa série de exposições no Evangelho de Lucas, caminhando para o fim, já estamos no capítulo 21. Hoje nós iremos expor os versos de 25 a 38 do capítulo 21. E o título da exposição de hoje é Até que ruja o leão. Até que ruja o leão. Eu escolhi esse título porque existe um livro de um pastor chamado Miguel Nunes, que tem esse título, Até que ruja o leão. E nesse livro ele trabalha a primeira vinda de Cristo, como aquele que veio como um cordeirinho, humilde, manso, e que foi levado ao matador e não abriu a boca. E ele fala que existe um intervalo entre essa primeira vinda e a segunda vinda. E na primeira vinda, Cristo veio como cordeiro, mas na segunda vinda ele vem como leão da tribo de Judá. Por
Portanto, nesse intervalo entre a primeira e segunda vinda, há muitas coisas que nós experimentamos e iremos experimentar ainda. E nós somos chamados a permanecermos firmes e fiéis até que ruja o leão. Então, eis o título do nosso sermão, e o tema central da passagem de hoje é a segunda vinda de Cristo. Ou seja, o dia em que o leão virá e rugirá. A segunda vinda de Cristo é um tema central no Novo Testamento. Central. Não se pode negar a doutrina da segunda vinda de Cristo. Por mais que os céticos tentem negar, é impossível nós negligenciarmos esse tema. Primeiro, porque o próprio Jesus foi quem lançou mão desse assunto. Ele, ali nos evangelhos, ele sempre disse que ele viria outra vez. Então, esse é um ensinamento do próprio Cristo e nós não podemos negligenciá-lo. Segundo, que não apenas o próprio Cristo ensinou isso, mas as cartas também ensinam isso. Então, não apenas os evangelhos falam da segunda vinda de Cristo, mas as cartas também falam da segunda vinda de Cristo. E como nós cantamos aqui, o Senhor virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo dedica uma carta inteira ao tema da segunda vinda de Cristo, a sua primeira carta aos Tessalonicenses. E em alguns textos aqui de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo faz menção a essa segunda vinda de Cristo. Porque haviam aqueles na igreja, ali na região de Tessalônica, que pensavam que Cristo já tinha voltado. Então o apóstolo Paulo ele tem que escrever a sua primeira carta à igreja em Tessalônica e depois a segunda carta também tratando desse mesmo tema. E ali no capítulo 1, no versículo 2, no capítulo 2, no verso 19 de 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim: pois quem é a nossa esperança? Ele está fazendo uma pergunta para a igreja. Quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa, em quem nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Paulo está dizendo assim: nós pastores, nós apóstolos, se tem algo que nós vamos nos gloriar, que servirá como coroa para nós na segunda vinda de Cristo, são vocês, a igreja. Porque nós temos ensinado vocês, nós temos ministrado a vocês, a fim de fazer com que todo homem seja plenamente preparado para toda boa obra, através da palavra de Deus, e para apresentar todo homem, todo varão perfeito em Cristo. Então Paulo diz que na segunda vinda de Cristo, a igreja, os membros da igreja de Tessalônica serviriam como uma coroa para Paulo, que ministrou a eles. Ainda na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 13, Paulo faz uma outra menção à segunda vinda de Cristo. Ele diz: a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda, olha aí, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. No capítulo 4, no verso 15, ele diz: e pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda, olha aí, mais uma vez a menção da vinda do Senhor Jesus, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Então, a segunda vinda de Cristo é um tema central no Novo Testamento, não se pode negar isso. Como eu disse, Jesus falou da segunda vinda, as cartas falaram, o apóstolo Paulo dedicou aqui uma carta específica a esse assunto, e sem falar de Tiago, Pedro e outros escritos do Novo Testamento que abordam o tema. Além disso, nós temos o próprio livro de Apocalipse que confirma o ensino da segunda vinda. O próprio Senhor Jesus ali, lá na abertura do livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 8, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, o que era e o que há de vir. Então ele voltará. Mas, apesar de todas essas evidências, ainda existem os que negam a segunda vinda de Cristo. E o argumento que eles utilizam é que não houve e não há possibilidade dos mortos ressuscitarem. Então, se não há possibilidade de ressurreição, logo Cristo não ressuscitou, e se ele não ressuscitou, ele não voltará. É um silogismo, né? Não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. O que se deduz disso é que se ele não ressuscitou,
como que ele voltará. Mas, irmãos, sempre houve os que negaram a segunda vinda de Cristo, não só nos nossos dias, os céticos negam isso, mas desde a época da igreja primitiva, já existiam aqueles que negavam a segunda vinda de Cristo. Por exemplo, vai comigo em 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, diz assim, verso 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Olha aí. Onde está a promessa da sua vinda? E eles vão dizer, porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqui Pedro está dizendo que já haviam pessoas no seu tempo em que estavam zombando da segunda vinda de Cristo, questionando, fazendo perguntas, onde está a promessa? Mas ele não disse que ia voltar. Por que ele não voltou ainda? E aí Pedro continua dizendo, acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Veja que Pedro, ele faz uma correção aí daqueles que estavam escarnecendo e zombando da segunda vinda de Cristo, dizendo, não. Se nós olharmos para a narrativa do Antigo Testamento, havia uma promessa de Deus de que a terra seria destruída por causa do pecado humano. E Deus cumpriu a sua palavra lá no período do dilúvio. Portanto, Deus cumpre a sua palavra e assim será referente à segunda vinda de Cristo. Haverá um dia de juízo, há um dia reservado para a destruição dos ímpios, há um dia de acerto de contas com o Senhor. Mas, meus irmãos, apesar de ter os céticos, fazendo esses questionamentos a respeito da segunda vinda de Cristo, na passagem de hoje nós veremos que essa é uma realidade, que o retorno de Cristo é iminente. É uma verdade que nós não devemos negligenciar. No sermão anterior, nós vimos Lucas 21, de 7 a 24, nós falamos que Jesus estava profetizando a respeito da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano, devido a rebeliões judaicas que estouraram ali na Palestina por volta do ano 66, fizeram com que os imperadores romanos enviassem seus generais até Jerusalém, cercassem a cidade, e ali no ano 70 a cidade foi destruída, o templo destruído e tudo foi incendiado. E Jesus falou para os seus discípulos que alguns sinais marcariam a destruição de Jerusalém, porque a grande pergunta dos discípulos a Jesus foi quando que o templo em Jerusalém seria destruído, porque eles passam diante do templo, perguntam para Jesus, Jesus, o senhor está vendo essas pedras? Olha que pedras maravilhosas, que construção linda. E aí Jesus diz, olha, não ficará pedra sobre pedra dessa construção. Então os discípulos, diante dessa fala de Jesus, eles perguntam, Senhor, então quais sinais vai preceder, vai marcar esse acontecimento? E aí, dos versículos 7 a 24, Jesus fala dos sinais que marcariam a destruição de Jerusalém. E ali Jesus falou de falsos messias, falsos mestres, guerras e rebeliões, nação contra nação, terremotos, epidemias, fomes, prisão, os discípulos seriam presos, perseguidos, entregues às sinagogas, eles seriam mortos por causa do testemunho, por causa do nome de Jesus Cristo, o simples fato deles se assemelharem como discípulos de Jesus Cristo, o simples fato de confessarem ser seguidores de Jesus Cristo, traria sobre eles morte, o que de fato aconteceu. Nós falamos aqui, que já no reinado de Nero, uma grande perseguição, uma das piores perseguições contra o cristianismo ocorreu. Dizem os historiadores que a cidade de Roma ficava iluminada por corpos de cristãos pendurados e incendiados como tocha. Então, o Senhor Jesus diz que
isso precederia a vinda do Filho do Homem, mas esses sinais marcariam principalmente a destruição de Jerusalém, o que de fato aconteceu. E aí, dos versos 25 até o 38, que nós vamos expor hoje, ele passa da fala, do ensino da destruição de Jerusalém para um ensino escatológico da sua segunda vinda. E aí, então, é o que vai permear todos os versos de 25 a 38, e eu quero, trabalhar com vocês aí esses versos agora, entrando sim na exposição. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver aí é quais são os sinais da segunda vinda de Cristo. Quais são os sinais? No verso 25, Jesus passa a dizer aí a respeito desses sinais. Verso 25 diz assim: haverá sinais. Não haverá sinais. Existe até um meme aí na internet hoje, no Instagram tem esse meme, né? Esses dias eu vi lá e falou assim: ó, quando eu ficar rico, não vou contar para ninguém, mas haverá sinais. Quem já viu esse memezinho? Já viu, né? Haverá sinais. Quando eu casar, ninguém vai saber, mas haverá sinais. Tem lá esses memezinhos no Instagram. Então, Jesus é como se ele dissesse: haverá sinais. Haverá sinais. E aí ele diz que esses sinais vão se manifestar onde? Ele diz aí: no sol, na lua, nas estrelas e sobre a terra. O primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é que Jesus caracteriza os sinais que precedem a sua segunda vinda de uma maneira ampla. Quando ele narra aí que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e sobre a terra, ele está dizendo que esses sinais, esses acontecimentos são catástrofes naturais que demonstram o estado real da criação, o estado real de angústia em que toda a terra e todo o universo se encontra devido ao pecado e que, portanto, marcam, apontam para a necessidade de uma redenção. Esse é o ponto. Ele continua dizendo aí no verso 25: angústias entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Veja que ele cita aí sol, lua e estrela. Essas coisas, elas norteiam as marés dos mares. Você vai na praia, às vezes você vai de férias, viaja no mês de abril. E aí vai ter ano que você vai chegar lá no mês de abril, o mar vai estar rasinho, assim, você consegue andar quilômetros para dentro. Às vezes no ano seguinte você vai no mesmo período, já está fundo. Porque é de acordo com a posição da lua, as marés vão oscilando, né? Então percebe-se que esses sinais na lua, no sol, nas estrelas, a ideia é que as leis da natureza começam a ficar irregulares. E isso vai causar alguns tipos de tragédias que vão fazer com que as nações fiquem perplexas por causa do bramido do mar e das ondas. É interessante, no verso 26, ele diz que essas coisas se amplificarão de tal maneira, verso 26 ele diz que haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Veja que a linguagem é forte, a linguagem é pesada, a linguagem é trágica. Por quê? Porque a leitura é apocalíptica, a leitura é escatológica. Todo tipo de narrativa bíblica que aponta para castigo, ira, julgamento, destruição, ela é revestida dessa linguagem. São linguagens simbólicas que apontam para uma realidade que é muito maior do que nós imaginamos. Imagine aí, nós percebemos que o sol deixou de dar a sua luz, a lua também deixou de dar a sua luz. Há passagens na Escritura que falam do retorno de Cristo, que diz que as estrelas cairão do firmamento. Imagine vocês dias como esse. Imagine vocês as águas do mar agitadas. E nós podemos não apenas imaginar isso, mas se nós fizermos uma leitura honesta, desde a primeira vinda de Cristo até os nossos dias, nós vamos encontrar pesquisas e estatísticas que mostram que todas essas coisas têm se amplificado à medida que os anos passam. De tal maneira que nós podemos entender aqui é que o que Jesus está dizendo não é simplesmente que esses sinais marcarão a sua segunda vinda,
Porque se a gente for analisar, irmãos, esses sinais sempre existiram. Terremotos, enchentes, guerras, epidemias, fome, perseguições, sempre existiram. A ideia que Jesus nos traz aqui é que essas coisas vão se amplificando, assim como se nós olharmos em narrativas paralelas, nós falamos aqui semana passada, tanto Mateus quanto Marcos narra essa passagem. Marcos capítulo 13, Mateus 24 e 25 narra essa passagem. A diferença é que Mateus e Marcos trabalham esses sinais como se eles fossem as dores de parto, como se Jesus estivesse comparando a sua segunda vinda com uma mulher que dá à luz um filho. E existem alguns sinais que vão evidenciando que o nascimento do filho está próximo. E à medida que o trabalho de parto inicia, a ideia é que ele vai ampliando, a dilatação vai aumentando, até que de repente, puf, o filho vem. Então, a segunda vinda de Cristo, ela é precedida por catástrofes naturais em todos os lugares. Não apenas catástrofes que acontecem, mas pela amplificação dessas coisas. Nos últimos anos, tem havido terremotos em mais e mais regiões. Tsunamis em mais e mais regiões. Guerras em mais e mais regiões. Evidentemente, as guerras que nos chegam são aquelas que a mídia trabalha. A guerra de Israel, né, ali na faixa de Gaza, e a guerra da Ucrânia e a Rússia. Mas se a gente for pesquisar um pouquinho sobre geopolítica, nós vamos perceber que o mundo praticamente inteiro está em guerra. Se você pesquisar ali um pouquinho sobre geopolítica, você vai descobrir que existem guerras ali na África que estão acontecendo nos últimos dias, e são guerras que estão durando há muito tempo, porém não se chega a nós, porque a mídia não está interessada em esses detalhes. Se a gente olhar a quantidade de pessoas que estão sedentas por fome e que morrem de doenças e de epidemias espalhadas pelo mundo, basta nós irmos lá no Google e nós vamos encontrar essas estatísticas. Então, o fato é que os sinais estão aí para quem quiser ver. Então, veja como que ele diz aí no verso 26, os homens desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. E aí no verso 27, Jesus então diz, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Veja que Jesus está pegando aqui a figura do Filho do Homem e fazendo uma aplicação a ele mesmo. Essa figura Filho do Homem, ela aparece no Novo Testamento, lá em Daniel, capítulo 7. Vai comigo lá em Daniel 7, 13. Um dos títulos que Jesus atribuiu a ele mesmo é esse título do Filho do Homem, uma figura profética ali em Daniel 7, 13 a 14. Daniel diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado, olha, veja aí o que acontece com... Primeiro ele diz que ele está ali nas suas visões da noite, ele vê um como filho do homem, e está vindo nas nuvens do céu. E aí ele diz o que aconteceu com esse filho do homem? Foi-lhe dado domínio, glória e reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então veja que Jesus está falando aí exatamente sobre a visão de Daniel, e ele está dizendo, o Filho do Homem virá em nuvem, e ele virá com poder e glória. Esse que agora vocês estão vendo, a ovelha muda, levada ao matadouro, seguindo os sinais que precederão a sua segunda vinda, ele virá numa nuvem com poder e grande glória. É uma manifestação da grandeza daquele que foi pregado na cruz do Calvário, foi levado ao matadouro como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Então esses sinais precedem a vinda de Jesus. E aí, é interessante que
se esses sinais são terríveis, e eles precedem a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Cristo, no verso 28 ele oferece aí um consolo para os eleitos do Senhor. Olha o verso 28. Ora, ao começarem a suceder estas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aqui ele faz uma distinção entre se esses dias são dias de pânico e de terror, se no verso 26 ele acabou de dizer que haverão homens que desmaiarão por causa dessas coisas, por um outro lado haverão aqueles que irão se alegrar por causa dessas coisas. Por quê? Porque a volta de Jesus Cristo, ela ocorre para que a redenção dos eleitos seja consumada. É o momento onde não haverá mais choro, nem dor, nem pranto. Como nós cantamos aqui, é no momento em que a trombeta tocar, quando se fizer chamada, lá estarei. A segunda vinda, meus irmãos, ela é certa. Certa. Jesus reforça isso no verso 29. Olha aí o verso 29. Ele diz assim: ainda lhes propôs uma parábola dizendo, foi o texto que nós lemos, vide a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecer estas coisas, quais coisas? Quando estes sinais forem se ampliando e vocês perceberem que cada vez mais estão acontecendo terremotos, estão acontecendo catástrofes naturais, quanto mais isso se ampliar, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Sabei que está próximo a consumação dos séculos. E aí Jesus reforça, mais uma vez, no verso 32, dizendo, em verdade vos digo. Esse em verdade aqui, o texto grego é a palavra amém. Jesus diz assim, amém. Amém significa assim seja. Ele diz amém, é verdade. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Essa expressão não passará essa geração, ela é motivo de muito questionamento por parte dos céticos. Porque eles dizem assim, Jesus disse que essas coisas não passaria essa geração sem que tudo isso aconteça. E aquela geração passou e essas coisas não aconteceram, e ele não voltou. Logo, Jesus é um mentiroso. Porém, meus irmãos, é interessante observar que nós não podemos pegar qualquer expressão em um texto, seja ele bíblico ou não, e entender ele com o mesmo sentido em todos os lugares. Existe uma regra importante para se entender a Bíblia, é interpretar o texto dentro do seu contexto. E existem várias interpretações aqui para esta geração. Alguns, os mais céticos, entendem que esta geração aqui era uma referência aos discípulos, que estavam ouvindo Jesus naquele momento ali. Porém, não pode ser essa a ideia que Jesus está dizendo aqui, porque os discípulos morreram e ele não voltou ainda. Ok? Outros dizem que esta geração é a geração de judeus, aquela geração incrédula que tinham rejeitado o Messias. O que também não faz sentido, porque todas aquelas pessoas morreram e Jesus ainda não voltou. A palavra geração aqui, ela é a palavra grega genea, que pode ser entendida como um espaço de tempo de 40 anos. Os antigos marcavam gerações de pessoas de 40 em 40 anos. Mas genea, que é a palavra grega para geração, pode ser entendida de um monte de forma. Por exemplo, genea também pode ser entendido como um conjunto de pessoas ímpias. Por exemplo, Jesus diz assim, a esta geração perversa não se dará um sinal. Ele estava falando, usando geração ali como um grupo de pessoas que rejeitaram a ele. Então veja, se Jesus está dizendo que essa geração é os discípulos, ele estava errado, porque os discípulos morreram e ele não voltou. Se Jesus estava dizendo que esta geração era uma geração de 40 anos, ele também estava errado, porque passaram-se mais de 40 anos e ele não voltou.
Se Jesus estava dizendo que esta geração, uma geração, um grupo de pessoas ímpares, ele também estava errado. Por quê? Porque gente ímpar tem em todo tempo. Teve no tempo dele, tem no nosso tempo e vai ter até ele voltar. Então, a melhor compreensão aqui, não passará esta geração. Que geração é? A geração que vê esses sinais. A geração que estiver próxima desses sinais, ou seja, quando esses sinais estiverem acontecendo e se amplificando, eles marcam a proximidade da segunda vinda de Cristo. E aqueles que vivem dentro dessa geração que tem esses sinais, esses poderão ter certeza de que o Filho virá. E ele fala isso na parábola, fica muito claro isso quando ele fala a parábola da figueira. Vide a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. É algo simples, algo lógico. Os sinais apontam para a geração que estiver vendo aqueles sinais de que eu estou voltando. Basta você olhar para a figueira. Quando você olha para uma figueira e outras árvores, você consegue discernir entre a estação da primavera e a estação do verão. O que marca isso? Um sinal. As árvores dão sinais de mudança de estação. Quando a figueira começa a brotar uma folhinha, aqueles que viviam na Palestina já sabiam, olha, está chegando o verão aí. Então ele conta essa parábola simplesmente para ilustrar que a geração que estiver percebendo a amplificação cada vez maior desses sinais, poderá ter a convicção e a certeza de que o fim está próximo. Um adendo aqui, irmãos. Os sinais que Jesus dá sobre a sua segunda vinda nunca foram dados para que nós utilizemos eles para marcar uma vinda de Jesus. Não é essa a ideia. Por que eu digo isso? Porque muitos tentaram e tentam ainda hoje afirmar um dia no calendário que Jesus vai voltar. Só que os sinais que Jesus conta não é para que a gente consiga identificar o dia e a hora e o local quando ele vier, mas sim para que a gente tenha a certeza e a convicção de que ele virá. Tanto é que em várias outras passagens do Novo Testamento é dito que Jesus virá como um ladrão. Veja, Jesus não é um ladrão, ok? É como um ladrão. O ladrão, ele não vem e liga para o dono da casa. Ó, fulano, eu vou ir agora roubar a sua casa, tá? Ele não avisa isso. Porque se ele desse sinal e desse, o alarde, o dono da casa ia se preparar. É por isso que os sinais não devem ser vistos como algo que Jesus oferece para marcar uma data, mas sim para alertar e lembrar a igreja de que ele voltará. Esse é o ponto. E aí, o que é esperado dos discípulos de Jesus enquanto ele não vem? Primeira coisa está aí no verso 34, cuidado. O que é esperado de nós? Diante disso tudo, diante do sol, da lua, das estrelas, das catástrofes, das amplitudes, das dores de parto, diante disso tudo, o que é esperado do discípulo de Jesus? Primeiro, cuidado. Verso 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Quando Jesus diz aí, acautelai-vos, ele cita aí 3 coisas. Para que o vosso coração não fique sobrecarregado com, primeiro, consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Todas essas coisas se resumem em distrações. Jesus diz assim, cuidado, para que no período entre a minha primeira e a minha segunda vinda, vocês não sejam distraídos por coisas que não têm importância. E é interessante que essas 3 coisas que ele cita aqui, consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, todas elas têm a ver com prazer. Todas elas têm a ver com prazer. Alguma forma de prazer. E é interessante que nós vivemos numa geração em que cultua o prazer. Até na igreja a gente cultua o prazer.
Vou dar um exemplo. É bem possível que quando nós cantamos algumas canções na igreja, no momento do louvor, nós estejamos cultuando, não a Deus, mas os sentimentos que nós temos a respeito daquilo que estamos cantando. Ou seja, muitas vezes a igreja tem que tomar cuidado para ela não achar que está sentindo e pensar que está adorando, porque nem sempre adorar é igual a sentir. Para a igreja tem que tomar cuidado para ela não confundir o sentimento com a qualidade do culto, porque nem sempre o culto que é bom é o culto que toca nas minhas emoções. Percebe? Então, primeira coisa aí que o crente deve fazer, toma cuidado. Toma cuidado para você não se distrair. Toma cuidado para você não ficar se entregue a qualquer coisa. Por quê? Porque aquele dia virá como um laço. Será repentino. Então esse é o primeiro alerta aí, cuidado. Segundo alerta, verso 36, vigilância. Vigilância. Verso 36, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então veja que ele prescreve aí duas atitudes básicas, que é isso que a igreja tem que estar focada, irmãos. A igreja não tem que estar focada simplesmente em desespero. Meu Deus, agora aconteceu isso, a guerra na Ucrânia, agora Israel invadiu ali a faixa de Gaza, meu Deus. Ok, você pode até olhar isso, isso aqui, Jesus falou disso. Porém, o que eu devo fazer? O principal é cuidado e vigilância. Porque pode ser que esses sinais distraiam a gente. Pode ser que pelo desejo de buscar sinais, eu me distraia do mais importante. Então, duas coisas é dito aí: cuidado e vigilância. E aí, meus irmãos, a gente chega aqui à seguinte pergunta: tá, pastor, o que esse texto tem a ver comigo? Eu, igreja aqui no século 21, hoje dia 7 de julho, às 11h10 da manhã. Primeiro ponto que esse texto nos destaca, meus irmãos, é que a volta do Senhor é iminente. Ou seja, o Senhor Jesus vai voltar. Essa é uma verdade bíblica. E os sinais da segunda vinda, eles estão aí. Talvez eles não sejam, possamos afirmar, como eu disse, que é agora. Mas que os sinais mostram que o parto está próximo a acontecer, isso mostra. Não tem jeito. O próprio Senhor Jesus, o que veio a primeira vez, ele virá a segunda vez. Lá em Atos, capítulo 1, verso 10, diz assim, ó: depois que Jesus ressuscitou, ele encontrou com os discípulos, e aí, quando você chega em Atos, capítulo 1, verso 10, o que acontece? Estando eles com os olhos fixos no céu, Jesus estava sendo elevado aos céus, né? E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Veja que Jesus disse aqui em Lucas 21, que os sinais precederiam a vinda do Filho do Homem, e o Filho do Homem viria nas nuvens com poder e grande glória. Lá em Atos capítulo 1, é dito para os discípulos: olha, por que vocês estão olhando para as alturas? Saibam de uma coisa, esse mesmo Jesus que agora está sendo levado aos céus, ele mesmo um dia virá da mesma maneira. E aí um ponto interessantíssimo para nós percebermos aqui, que esse texto nos alerta, que o que marcará aquele dia, os sinais precedem a segunda vinda, mas a segunda vinda, o advento, o cumprimento da profecia, ele aponta para algumas coisas para nós que nós precisamos estar atentos. Nós precisamos, como igreja, despertar para isso. A primeira coisa que o Novo Testamento nos ensina, além daquelas duas que Jesus já nos ensinou, que o que é esperado dos discípulos de Cristo enquanto ele não vem é ter cuidado e estar vigilante. Mas existem outras coisas que os outros evangelhos nos ampliam, e eu quero caminhar aqui com vocês em algumas delas. Primeira coisa, a segunda vinda de Cristo será um dia de prestação de contas. A segunda vinda de Cristo será um dia de prestação de contas. Olha comigo, volta lá, Lucas 11, Lucas 19, 11.
Lucas 19:11, já passamos por esse texto aqui. Lucas 19:11, diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, lhes parecia que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus diz, certo homem, ele conta uma parábola aqui, certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Veja aí que a parábola já está muito clara, né? Esse homem aqui que partiu para uma terra distante, isso aqui é ele, né? E ele, a fim de um dia, ele vai voltar para tomar posse do reino. Então, ele partiu e o que ele fez? Ele chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e lhes disse, negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que esse reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinha conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse, Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse, você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo, Senhor, aqui está a minha mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu, servo mau, eu o julgarei, usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles responderam, Senhor, já tem ele 10. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que todo o que tem será dado ainda mais, mas o que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Essa parábola, ela exemplifica o seguinte, a segunda vinda de Cristo será um dia de prestação de contas, onde o Senhor vai chamar os servos e falar assim, recebeu 5 minas, o que você fez? Presta conta aqui. E a maneira como nós vivemos com aquilo, a maneira como nós utilizamos aquilo que o Senhor nos deu, é que vai determinar se nós somos servos bons e fiéis, se entraremos na presença e no gozo do meu Senhor. Então, o primeiro ponto aqui, a segunda vinda de Cristo, ela será um dia de prestação de contas. Outro ponto, a segunda vinda de Cristo será um dia de separação. A segunda vinda de Cristo será um dia de separação. Mateus 25, 31 a 46. Vai lá comigo, Mateus 25. Mateus 25, 31 a 46. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. A segunda vinda de Cristo é um dia de separação, onde ele vai separar o crente do incrédulo, o joio do trigo, a ovelha do cabrito. Esse é o ponto. Mas não será apenas um dia de prestação de contas, um dia de separação, mas também será um dia de consumação. E nós temos aqui 2 consumações que acontecerá nesse dia. A primeira que eu quero trazer aqui é a consumação da ira. A consumação da ira. Está em Apocalipse 20, de 11 a 15. Apocalipse 20, de 11 a 15, nós temos a consumação da ira na segunda vinda. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado num lago de fogo que arde com enxofre. A segunda vinda, ela é a consumação da ira.
o momento em que o leão rugirá. E ao rugir, ele consuma a ira sobre os seus adversários, mas também ele consuma a misericórdia sobre os seus eleitos. Ainda em Apocalipse, verso 4. A segunda vinda de Cristo, então, ela marca a consumação da ira, mas ela marca também a consumação da misericórdia. Apocalipse 21, 4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu não sei vocês, mas aquela canção, da linda pátria estou muito longe, eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, quando se fizer chamar, quando se fizer chamada, lá estarei. A segunda vinda é o dia que o Senhor limpará dos olhos dos eleitos toda lágrima, já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que nos resta, irmãos? Se nós temos a certeza que a volta de Cristo é iminente, o que nos resta? Primeiro, uma vida de santidade. Uma vida de santidade, 2 de Pedro 3, 11 a 15. Uma vez que tudo será assim desfeito, presta atenção no que Pedro está dizendo, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, ele continua dizendo, amados, esperando essas coisas, quais coisas? A volta do Senhor Jesus. Esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz, e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a você segundo a sabedoria que lhe foi dada. O que nos espera? O que é esperado de nós? Uma vida de santidade, enquanto aguardamos ser de santos, porque eu sou santo. Segundo, uma vida de vigilância. Lucas falou isso no capítulo 12, diz, estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam aos homens o que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-lhes, dar-lhe-á lugar à mesa e aproximando-se o servirá. Que ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se o encontrar vigilantes. Quando, porém, considerem isso, se o pai de família soubesse a que hora virá o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Veja que os sinais não é para a gente marcar a data, mas sim para a gente ficar alerta e vigilante que ele virá. Ainda em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 6, irmãos, Paulo diz, olha que coisa maravilhosa, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos. Em outras palavras, não deixemos de ser vigilantes. Não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigilância. Se tem coisa que esse mundo oferece para a igreja, irmãos, é distrações. Distrações.
Que mais? Uma vida de paciência esperada dos servos de Cristo. Tiago 5, de 7 a 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que um lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes, fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Paciência. O que mais? Uma vida de fidelidade. 2 Timóteo 4, 6, o apóstolo Paulo expressa isso. Ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E por fim, o que se espera dos discípulos, e até mesmo dos incrédulos, entre a primeira e a segunda vinda, é uma vida de arrependimento. Uma vida de arrependimento. 2 de Pedro 3, de 8 a 10, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa. Ou seja, Deus não é homem para que minta. Ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário. Ou seja, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que pareça que está demorando. Ainda que 2000 anos se passaram e Jesus ainda não voltou, o Senhor não retarda a sua promessa. Antes, esses 2000 anos que marcam que Jesus não voltou ainda, eles apontam para algo, para um atributo de Deus. Ele diz assim: pelo contrário, Deus é paciente. Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se Jesus não voltou hoje, se Jesus não voltou agora, é porque Ele está demonstrando paciência e ofertando possibilidade de arrependimento aos incrédulos. Não é porque Ele vai falhar na promessa, não é porque Ele é paciente. Porque Ele ainda está com o braço do perdão estendido. Ele ainda está com a mão da misericórdia estendida. Ele ainda está com o chamado à salvação sendo proclamado. Não, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, Ele continua dizendo, o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá como um ladrão, e naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Hoje o Senhor oferece possibilidade de arrependimento, para que naquele dia seja oferecido não a possibilidade, mas a consumação da condenação. Arrependei hoje, aqui e agora, e não experimenteis a ira vindoura do Senhor. Como eu disse, meus irmãos, o título do sermão é Até que ruja o leão. Até que ruja o leão. Eu não sei vocês, mas eu estou ansioso por esse dia. Ah, como eu anseio o meu Senhor rugindo e afastando de mim todos os meus males, todas as minhas imperfeições, todos os meus pecados, as minhas misérias, para que todos os meus inimigos, a saber, a morte, o diabo e o mundo, sejam de todos espalhados para bem longe de mim. Em sua segunda vinda Ele virá como um leão e afastará tudo e todos que hoje inquietam nossas almas. Portanto, fiquemos firmes e fortes, até que ruja o leão. Até que ruja o leão. Até que ruja o leão. Até que um dia não há mais choro, nem lágrima, nem dor, nem pranto. Até que um leão da tribo de Judá venha e diz: filho meu, entrai no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Servo bom e fiel, combates o bom combate, guardastes a carreira, encerrastes a fé, eis aqui a coroa. Entra na presença do teu Senhor. Até que ruja o leão. Sejamos firmes, irmãos. Não retrocedamos. Não retrocedamos. Vamos colocar de pé e vamos orar. Quero chamar aqui os irmãos do louvor.